Vamos dar início a mais uma sessão presidenciável. Como já dissemos, a Abras, ela aproveitou essa reunião de grandes empresários para oportunizar o diálogo do setor com os candidatos à presidência da República, para que estes possam expor as suas posições quanto às questões próprias da categoria. E é sob essa ótica que, em parceria com o Instituto Unidos Brasil, que estamos promovendo esse encontro com os candidatos à presidência da República. Lembrando que a escolha dos candidatos a serem convidados se fez a partir da divulgação da pesquisa eleitoral Exame Ideia, de 23 de junho de 2022, selecionando-se os 4 candidatos mais bem posicionados. Nesse momento, damos início agora, então, ao nosso encontro com o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que concorre à reeleição pelo Partido Liberal, o PL, e que participará conosco de forma remota. Para isso, então, para recepcionar o presidente candidato, eu vou convidar aqui ao palco o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Galassi. Vou convidar também para subir ao palco o presidente do Instituto Unidos Brasil, senhor Nabil Sayon. Seja bem-vindo. E o presidente da República, candidato à reeleição, senhor Jair Bolsonaro, entra conosco agora no nosso telão. Candidato, é uma honra recebê-lo. Seja muito bem-vindo à Convenção Abras 2022. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Espero poder corresponder à expectativa de todos vocês. No momento estou em Nova York. Acabei de fazer o discurso para a ONU. Ontem estive em Londres. Os funerais da senhora Rainha Elizabeth, e pretendo hoje até meia-noite estar no Brasil de volta, porque faltam poucos dias para a nossa reeleição. Assim sendo, muito obrigado mais uma vez, estou à disposição de vocês. Bom, conforme previamente combinado com as assessorias dos candidatos, a nossa dinâmica seguirá da seguinte forma. Teremos a fala inicial do presidente João Galassi, de 5 minutos. Na sequência, iremos ouvir também por 5 minutos o senhor Nabil Sayon. Na sequência, abriremos para o discurso do candidato para 30 minutos de sua fala. Após o discurso do candidato, teremos a primeira pergunta do senhor João Galassi, que deverá ser feita em 1 minuto, e a resposta do candidato em 5 minutos. Na sequência, teremos mais uma pergunta do senhor Nabil Sayon, durante 1 minuto, e a resposta do candidato, que deverá ser feita em 5 minutos. Na sequência, teremos 2 minutos para as considerações finais. Presidente, candidato, eu irei avisá-lo durante as respostas quando estiver faltando 30 segundos para o término do seu tempo, para que a gente possa garantir o cumprimento dessas regras previamente combinadas. Então, eu vou solicitar também aos presentes a gentileza de não se manifestarem durante as falas dos candidatos. Senhor João Galassi, passo a palavra para você, presidente. Presidente Jair Messias Bolsonaro, que honra mais uma vez estarmos juntos. João Galassi, presidente da Abras. Primeiro, eu queria novamente, eu não me canso de comentar isso, comentei na abertura do evento, estou comentando agora novamente, a tua disponibilidade para atender o setor dos mercados. Realmente é incrível como nós temos uma agenda aberta, uma agenda realmente republicana, e que o senhor tem sempre contribuído com ela, abrindo as portas para esse diálogo. E hoje não é diferente. O senhor estava ontem na Inglaterra, hoje o senhor está em Nova York, passou por esses momentos aí de muita atenção, né? Discurso na ONU, um velório muito importante, né, na sociedade, e o senhor presta para nós é uma homenagem, o senhor parar a tua agenda para bater um papo com o setor dos mercados. Eu agradeço muito por isso.
E aproveito para agradecer também a aprovação da lei que o senhor recentemente aprovou, a Lei 14.442 de 2022, que estabelece a proibição do deságio nos vouchers de alimentação e refeição, a instituição do arranjo aberto e a portabilidade. Ou seja, o teu governo vem contribuindo muito nesse sentido de nós termos um Brasil cada vez mais empreendedor, um Brasil que abra as portas para as oportunidades e que desburocratiza, que aumenta a concorrência, que faz com que nós possamos realmente estar no mercado da livre iniciativa, um mercado aberto e que muito competitivo e que tem contribuído. Também ressaltei na abertura, eu tenho 2 minutos ainda, né? Ressaltei na abertura o bom momento que nós estamos vivendo na economia, né? Nós tivemos tempos atrás, até conversando muito sobre essa questão, e hoje nós estamos num momento assim extraordinário, perto do que nós estávamos, a inflação caindo, os empregos caindo, o desemprego caindo, né? A nossa economia crescendo, e tudo isso é fruto desse trabalho que o governo vem fazendo. Então é isso, essas são minhas palavras iniciais. Agradeço novamente, muito, muito realmente a presença do senhor aqui. E só um detalhe, as manifestações, quem quiser aplaudir pode, né? Acho que vão, quem quiser aplaudir, enfim, fiquem à vontade. Obrigado, presidente. Presidente João Galassi, obrigada por suas palavras. Vou passar então agora a fala ao senhor Nabil Sayão, também 5 minutos para sua fala inicial. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, presidente. É uma honra e um momento muito importante nós estarmos aqui hoje. Nós sabemos aí do sacrifício, né, dessa correria toda para que você possa estar junto conosco, mas acho fundamental e importante poder falar para uma plateia, que é uma plateia extraordinária do ponto de vista aí não só de busca de votos, mas principalmente de estabelecer aquelas preocupações que a sociedade tem hoje em relação ao nosso querido Brasil. É a primeira vez que eu falo com o presidente sobre o Instituto Unidos Brasil. Peço licença para a plateia repetir rapidamente novamente o trabalho que a gente desenvolve, presidente. São 402 empresas hoje que constituem o Unidos Brasil. Além do mais, nós temos líderes sindicais, nós temos a União Geral dos Trabalhadores que está junto conosco, nós temos líderes comunitários e o que a gente representa hoje é a sociedade civil. Acho fundamental essa fala, presidente, porque criamos em Brasília, junto com o Marco Bertagnoli, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo com 220 deputados e senadores. A busca nossa é o protagonismo de ajudar o governo nessas pautas macro, essas pautas que preocupam muito o setor empresarial. E eu falava hoje de manhã que a nossa preocupação é que o setor tem que ser desonerado. Falava também que a luta pelo emprego, a luta pela riqueza do país, a luta pela preocupação com a desigualdade passa diretamente pelo setor produtivo. Então, presidente, acho muito importante nós continuarmos lutando por essa pauta, ajudar o setor empresarial, porque a partir daí eu diria que a maior parte dos problemas vai estar resolvido. Então, estou muito curioso agora para ouvir as suas palavras e muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Muito obrigada por suas palavras, senhor Nabil Sayão. Então, nesse momento, eu vou mais uma vez agradecer ao candidato Jair Bolsonaro pela presença. É uma honra tê-lo conosco aqui na Convenção Abras 2022. Candidato, a partir deste momento, o senhor tem 30 minutos para o seu discurso. Bem-vindo. Prezado João Galassi, Nabil Sayão, ilustre plateia, boa tarde a todos. Chegamos à presidência em janeiro de 2019, depois de uma campanha bastante complexa, com tentativa de assassinatos, uma campanha sem recursos,
uma campanha que realmente mobilizou a opinião pública entre um candidato, um candidato da continuidade do que aconteceu daquilo de 2003 até 2015. Formamos um ministério técnico, e formar não é escolher, você tem que convidar a pessoa e a pessoa tem que aceitar. É como um casamento, porque a vida de qualquer ministro passa a ser algo bastante complicado, porque há uma pressão por parte da sociedade, sim, por justas reivindicações, há um interesse político, por vezes não muito saudáveis, e o CPF dessa pessoa sempre está em risco. Nós colocamos um bom ministério, temos aí o Paulo Guedes, que é uma referência para todos nós, hoje uma realidade a política que ele implementou no Brasil. Tivemos aí o Tarcísio de Freitas também, na infra, um trabalho que não aparece muito, mas foi muito competente por parte do Marcos Pontes, na ciência e tecnologia, a nossa prezada Tereza Cristina na agricultura. Temos hoje um excelente ministro das Minas e Energia, também, o Adolfo Saxida, uma pessoa fantástica que soube bem escolher alguém para estar à frente da Petrobras. Os resultados estão aí. Temos contado com o parlamento, em especial com o apoio do presidente da Câmara, nosso prezado deputado Arthur Lira. Nós formamos o ministério, tomamos uma grande vacina em 2019, vacina econômica, com as medidas adotadas por nós lá, ou que se iniciaram lá, como, por exemplo, poderia dizer a vocês aqui, a própria reforma da Previdência, há poucos meses a autonomia do Banco Central, a aprovação de novos marcos, como o do saneamento, o marco ferroviário. Temos hoje mais de 70 pedidos para fazer ferrovia do Brasil com recursos privados, totalizando 20 mil quilômetros de novos trilhos no Brasil. Está praticamente concluída a ferrovia Norte-Sul, 4.100 quilômetros, um investimento privado, mas que tinha problemas ambientais. E você deve saber que o Poder Executivo tem uma capacidade enorme de atrapalhar quem queira empreender no Brasil. E, por vezes, não muito raro, criam dificuldade para vender facilidade. Você deve se lembrar, há poucos anos, toda semana tinha 2, 3 escândalos de corrupção no Brasil. Nós zeramos isso aí. Tivemos também o novo marco do gás. A lei da liberdade econômica foi fundamental em 2019, em especial para atender os mais humildes, que entravam com o pedido de alvará, muitas vezes demorava meses ou anos para conseguir. Em 30 dias, se não tiver o deferimento, essa pessoa passa a trabalhar. Isso ajudou o cabeleireiro, quem queria fazer aí uma pequena venda aí de cachorro-quente na praça, queria um salão de beleza, uma oficina mecânica. Tivemos também há poucas semanas o 5G no Brasil. Tive uma fazenda 5G no Piauí. A produtividade média chega muito próximo de 20%. A propriedade rural que porventura usa a tecnologia 5G. Tivemos o PIX também, depois do auxílio emergencial, onde descobrimos 38 milhões de invisíveis. O Banco Central criou o PIX, algo fantástico, está aposentando o caixa eletrônico. Se faz transação a qualquer hora do dia, sem qualquer taxação, transformou muita gente em micros e pequenos empresários. O número de assaltos em caixa eletrônica caiu bastante, sem falar que o assalto a bancos, não tem nada a ver com o PIX, mas assalto a bancos, que é a metade de quando nós assumimos aqui. Nós estamos aqui, mais uma vez, a gente vai sempre aproveita a oportunidade nas negociações para o Brasil entrar na OCDE. Nós ajudamos bastante o campo, que de forma direta ajuda vocês. Acabou aquela história do MST invadir propriedades pelo Brasil afora. Vocês terem uma ideia, no governo FHC, que começou em 95 e foi até 2002, tínhamos em média uma invasão por dia dessas propriedades. No governo Lula passou a ser 20 por mês. Aliviaram um pouquinho porque ele defendia esse pessoal. Mas nosso governo, quando nós agora concluímos a titulação de mais de 400 mil novas propriedades, o pessoal que tinha posse da terra,
a invasão por parte do MST passou a ser 5 por ano. Então, coisa quase insignificante, todas elas resolvidas sem trauma. Pretendemos, sem havendo uma reeleição, zerar isso aí, porque nós estamos dando prioridade ao homem do campo. E deixo claro, né, que 90%, 80% desses títulos são dados para mulheres. Nós digitalizamos uma infinidade de serviços públicos. Hoje em dia, até, um exemplo, né, uma pessoa idosa não precisa fazer a prova de vida física no posto do INSS. Se ela, por exemplo, comprar ou vender um imóvel, marcar uma consulta no SUS, votar, né, ela passa a ter a prova de vida garantida, de forma até sem ela saber. Ou seja, ajudamos a vida de muita gente. Temos hoje como um governo digital, onde você tem a carteira de trabalho, você tem o fundo de garantia digital, a carteira nacional de habilitação, nova identidade digital. Dobramos a validade da carteira nacional de habilitação de 5 para 10 anos. Dobramos a pontuação também, para o pessoal perder a carteira, passou de 20 para 40, ajudou em muito os caminhoneiros, taxistas, motoristas de ônibus. Para perder 20 pontos era muito rápido, né? Às vezes você dava uma pequena bobeira ali, o local marcando passar por 40, vai que você passou a 40% acima disso, 56 quilômetros, já perdia 7 pontos na carteira. Então isso ajudou bastante, porque a pessoa passou a continuar a trabalhar, depois ele perde ponto, não é o responsável, né? E continua trabalhando. Nós, por exemplo, em todos os novos pedágios pelo Brasil, como por exemplo a Dutra, né, Rio-São Paulo, além de por ocasião da uma nova licitação, além de diminuir quase 30% o valor do pedágio, nós isentamos motociclistas de pagá-los. Então, motociclista, zero pedágio. E tem acertado com o novo ministro, que está no lugar do Tarcísio agora, essas novas licitações, a gente não bota um parâmetro, né, para reajuste anual daquele pedágio. Porque, geralmente, esse parâmetro, né, PCA, não acompanha, o salário não é acompanhado. Então, estão botando 0,9, ou 9 um pouquinho, para que o pedágio suba todo ano. Sim, tem que subir, tem que acompanhar a inflação, mas não num percentual cheio para isso aí. Nós também agora estamos apresentando como o governo que mais reduziu ou zerou impostos pelo Brasil. A última cartada do Paulo Guedes foi reduzir em 35% o IPI para mais de 4 mil produtos pelo Brasil. Ele chama isso de reindustrialização. Temos visto, né, quanto mais te reduz impostos, mais te arrecada. Eu acho que vocês que entendem de economia melhor do que eu, a tal da curva de Laffer, nós já tínhamos passado por ela e não tínhamos nos apercebido disso daí. A questão dos combustíveis também, não foi nenhuma canetada que trouxe a gasolina para praticamente metade do preço que era vendido lá atrás, né, ou o etanol. Foi um acerto com o parlamento brasileiro, tendo à frente das negociações o presidente da Câmara, o Arthur Lira, onde nós disciplinamos aqui um teto do ICMS. Cada estado cobrava o teto que bem entendia. Lá tinha estado que cobrava 35% do ICMS, ele era acumulativo, né? Era bitributado o diesel, porque o percentual era cobrado no preço da bomba, lá finalmente, onde é tributado, inclusive, em cima da margem de lucro do posto, da margem de lucro da transportadora, em cima do próprio ICMS, porque o álcool, quando chegava no posto, já pagava ICMS, custava pagar de novo. Então, botou-se um teto nessa questão, né, chamado de essenciais, foi combustível, energia elétrica. Vocês devem ter sentido a diferença, não só em casa, como quem tem um trabalho na empresa toda, diminuiu o valor da conta de luz. A conta telefônica também diminuiu, e também a questão dos transportes. Então, hoje você já encontra em alguns locais do Brasil a gasolina a R$ 4,50, quando estava na casa do 8, partindo para os R$10. E o álcool, R$1 abaixo disso, R$ 3,50, às vezes até menos. Isso, obviamente, levou a inflação a ser domada, né? Até demais. Nós devemos ter pela frente o terceiro mês consecutivo com deflação. Já que vocês são do supermercado, né, as informações que eu tenho é que o preço dos gêneros alimentícios, da cesta básica, tem diminuído um pouco. Só tem aumentado um pouco. Uma reclamação que eu faço para vocês é a questão do leite, né?
logicamente, o problema não é com vocês, mas se a gente puder resolver esse problema... Já caiu, viu, presidente? Imprensa. Oi? Já caiu, viu, presidente? Está abaixo de 5 já. Você diminui, cai 200 produtos, cai de preço na partida. O único que subiu, a imprensa fala exatamente aquele. Como a imprensa, eu vi esses dias, um grande jornal de São Paulo, Bolsonaro corta o ovo da merenda em 2023. A merenda escolar, nós somos complementares nessa questão. Mas tudo bem, temos que enfrentar. Isso aí. Vocês podem ver a questão de estatais no Brasil. Até há poucos anos, o lucro era muito baixo, ou até se dava prejuízo. O nosso governo passou a dar um lucro até grande demais. Tenho reclamado, o lucro está demais, queremos lucro, mas está demais. Estamos tendo sucesso nessa questão. Um exemplo claro são os Correios, que vão pagar dividendo no corrediano. O Correio que é foi sempre um foco de corrupção muito grande. Inclusive tem corrupção por carnê. O pessoal quer entender um pouquinho o que foi um governo de poucos anos, né? De há poucos anos. O pessoal do Correio tiveram lá no seu fundo de pensão colocado gente para fazer barbaridade, compravam papéis de empresas venezuelanas, ou seja, a quebradeira foi enorme nessa área. E para o pessoal do Correio poder ter aposentadoria no futuro, desde 2015 até 2030, o carteiro, por exemplo, com mais humilde, tem descontado R$ 510 no seu contra-cheque. A mesma coisa acontece na Caixa Econômica Federal e também na nossa Petrobras. Ou seja, tem gente que está pagando o preço da corrupção ainda aí no Brasil, em função dessas escolhas que se faziam para conseguir voto no parlamento, se entregava a partidos políticos, né, as administrações dessas estatais que levaram esse descalabro ao caos. Pergunte para o governador Ratinho Júnior, lá do Paraná, qual o melhor secretário que ele tem. Eu costumo dizer que o melhor secretário que ele tem é o presidente da Itaipu Binacional. Está concluída a segunda ponte com o Paraguai. Já iniciamos a terceira ponte de Porto Murtinho, a Carmelo Peralta, que vai fazer parte da Bioceânica nossa. A extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu em 600 metros. Atendemos aproximadamente 50 cidades da região do Lago de Itaipu. Estamos bastante avançados com o Paraguai. Junto, quem está negociando é o Jorge Seife, de Santa Catarina, que era o nosso secretário da Pesca. A criação, né, de peixe, a piscicultura, podemos aumentar em 40% a produção de pescado no Brasil. E mais ainda, com a visão do Jorge Seife, já está pronta uma medida provisória nossa que vai tirar impostos de ração para a piscicultura, não só para peixe, mas para crustáceos, entre tantas outras coisas. Vamos ter um boom nessa questão no Brasil, pelo trabalho que ele vem fazendo, e nós queremos que o povo invista nisso, ajude a melhorar a qualidade da alimentação no Brasil e produzir mais barato. O Estado tem que procurar fazer o esforço máximo possível para deixar que a iniciativa privada exerça o seu papel. Quem cria emprego não sou eu, são vocês, tá? Eu só crio emprego quando crio cargo de comissão ou abro um concurso público. Uma grande reforma administrativa nós já fizemos. Vocês não viram nenhuma explosão de concurso público como existiu de 2003 para cá. Inchou-se muito a máquina pública. Nós fizemos concurso apenas, era essencial, como, por exemplo, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, que, digo, são lucrativos para nós, pelo trabalho que eles fazem, a apreensão de drogas, de armamento, munição, combate ao descaminho, entre tantas e tantas outras coisas, né? Bem, você vê também, então, o lucro, como eu estava falando, o lucro das estatais aumentou bastante. Nós temos uma projeção de PIB para esse ano em torno de 3%. O mundo todo está numa situação bastante complicada. Em Londres, conversei com populares, né, o pessoal nosso que está lá, a conta de energia aumentou em mais 3 vezes em muitos países ali da Europa. Tendo visto o problema que eles estão tendo com o conflito da Ucrânia, onde os países por lá de cá resolveram levantar barreiras econômicas, e de lá para cá veio uma resposta, né? A Europa, uma parte dela é dependente do gás ali da Rússia. Alguns países tiveram parcialmente o fornecimento de gás cortado, e as consequências são as mais danosas possíveis da nossa parte, né? Não é que eu falo, não tenho nada a ver com essa guerra. Nós lamentamos, fazemos o possível para que
volte à normalidade tudo que está lá, mas não sou presidente da República do Brasil. Negociei com o Putin o fornecimento de fertilizantes. Caso contrário, o Brasil, né, não teria garantido a sua segurança alimentar, bem como a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Teremos inflação, sim, altíssima nos alimentos no Brasil. Conseguimos evitar tudo isso aí. Fiz um discurso hoje na ONU aqui, falando dessa questão e dando uma sugestão, sei que não é fácil, né? Um possível aí acordo para esse cessar-fogo, né? Você pode ver, o Brasil acabou de voltar, era 13ª, passou a ser a 10ª economia do mundo. Isso é muito bom para nós, é sinal que o povo está trabalhando, está gerando riquezas, né? Já está aí produzindo serviços, ou seja, estamos no caminho certo. Se compararmos com o mundo, estamos numa situação excepcional. A nossa relação dívida pública PIB também foi lá para baixo. Eu estou com uma colinha aqui, mas pode ficar tranquilo que é só para a gente poder bater tudo aí. Para vocês interessa, nós demos uma verdadeira limpeza nas normas regulamentadoras, tá? Que tem a ver com a segurança e saúde no trabalho, mas era uma coisa que era um emaranhado de normas que dificilmente uma pessoa ali tivesse recebido a visita desses fiscais, não saísse com uma multa, né? Ou com algo esquisito, que eles preferem falar aqui para não generalizar. Então, nós cortamos aproximadamente 90% dessas NRs. Ajudou a vida de vocês, né? As linhas de crédito também, a questão do Pronamp, o PES, o PEAC, a redução temporária de 50% das contribuições no Sistema S. Então, muita coisa que a ideia, ajudando vocês, está ajudando o Brasil. A gente costuma dizer, né? A gente quer ser pouco lembrado por vocês, sinal que a gente não está influenciando a vida de vocês. Veja o que aconteceu, por exemplo, na questão do Inmetro, né? Eu, há um ano e pouco atrás, descobri que estava em gestação uma portaria onde 4 milhões de veículos que têm o tacógrafo, como motorista de caminhão, de ônibus, de van, iam ter uma modernização nesses 4 milhões de aparelhos e, em média, cada uma pessoa ia gastar mais R$500 para modernizar o seu tacógrafo, tá? De analógico para digital. E também descobrimos que a aferição que era feita de 2 em 2 anos ia ser feita anual, ou seja, em torno de R$400 cada aferição. Também descobrimos nessa mesma portaria, né, entraria também a troca de todos os taxímetros do Brasil. Em torno de 500 mil taxistas têm que trocar os seus taxímetros, em torno de R$500 cada um. E também queriam botar um chip antifraude, que não era antifraude, em cada bomba de combustível no Brasil. Conversei com o Paulo Guedes, a decisão foi minha, trocamos toda a diretoria e a presidência do Inmetro. Hoje temos lá uma pessoa formada pelo IME, que modernizou toda a legislação, todo o seu estatuto, e ele trabalha agora para o produtor e para o consumidor, não é para nós, mas não é mais um Inmetro, onde era muito piruado a indicação política para lá, porque tinha uma capacidade de criar dificuldade enorme para o setor produtivo. Botamos um ponto final nisso, evitamos uma outra tomada de 3 pinos, entre aspas, nesse momento. Tá? Costumo dizer também que, estou vendo meu tempo aqui, que nós somos escravos das nossas decisões. A começar de um casamento, né? O cara, quando casa, se ele não encontrar uma pessoa que tenha muita afinidade com ele, esse casamento pode não durar muito tempo. E as consequências são terríveis, né? Para os dois, tanto faz para o homem, para a mulher, né? E as decisões nossas aqui na política, né? Vou botar em A, B ou C. Hoje em dia está polarizado, eu aquele cara. Está polarizado, não adianta ir para uma terceira via aí, velho. É questão de direito de cada um, mas a solução está longe de buscar uma terceira alternativa, né? E vocês sabem que entre o que eu fiz 3 anos, 4 anos, vamos falar 4 anos, e o que outro cara fez 4 anos de 2003 a 2007, dá para fazer uma comparação perfeita, né? Se bem que ele teve mais 4, depois mais 6 outra pessoa que ele mandava no governo também. Olha para onde foi eles quase quebraram a Petrobras. O endividamento da Petrobras, como falei aqui na ONU,
chegou na casa dos 170 bilhões de dólares. Isso com interferência no preço de combustível, com plataformas superfaturadas compradas, outras não voltaram para cá, com compra de refinaria lá fora, que era uma verdadeira sucata, com a entrega de 2 refinarias nossas lá para a Bolívia, entre tantos e tantos desmandos, né? A conta ficou alta, quase quebraram a Petrobras. E esse valor todo, eu faço uma comparação, para se ter noção que seriam 170 bilhões de dólares, daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Só isso. O BNDES também, na casa dos 400 milhões de reais. Você pode ver, né? Eu tenho contabilizado aqui o calote da Venezuela para com o Brasil. Está na casa de 1 bilhão e 60 milhões de dólares. Um pouco mais de 5 bilhões de reais. Eu sempre tinha algum mineiro, eu pergunto, né? Tem metrô em Belo Horizonte? Não. Mas tem em Caracas com dinheiro nosso. O Maduro está morrendo de rir. E não vai pagar essa conta. Como o Porto de Maré, em Cuba também, na casa de 1 bilhão de dólares, não vai pagar nada para a gente, como levamos calote em alguns outros países. É um exemplo apenas, né? Linha de crédito para comprar aviõezinhos para amigos do rei, com juros abaixo da taxa Selic. Esse é um pequeno retrato do que era o nosso Brasil de pouco tempo atrás. Tá? Não tenho problema nem com a imprensa. Agora, eu fui o primeiro governo a assumir o teto de gastos. Eu vou cortar onde? Onde eu posso cortar. Então, uma grande empresa aí ganhava mais de 1 bilhão por ano de anúncio, né? E isso aí eu cortei 90% disso. Cadê? O pessoal resolveu atirar em mim 24 horas por dia. O cara comprou, a família do cara, o clã do cara comprou aí 100 e poucos imóveis em dinheiro vivo. Pelo amor de Deus. Pegaram os parentes meus mais bem de vida, né? 2 ex-mulheres são casadas novamente, minha mãe que já morreu, e está lá na escritura, moeda corrente, tá? Eu não vou perguntar para o meu ex-cunhado, que está separado há quase 20 anos da minha irmã, o que ele faz da vida dele? Ele tem uns 30 casas de comércio no Vale do Ribeira. Ali vai imóveis, vai material de construção, está muito bem de vida. Se ele comprou 50 imóveis, nada a ver com isso. Eu não sei se ele vendeu algum imóvel ou não, mas deve ter vendido. Agora botar na minha conta, como se fosse o grande corrupto, estivesse abastecendo as pessoas a comprar 100 e poucos imóveis em dinheiro vivo. De onde é que viria esse dinheiro? Nunca tive nada em governo nenhum. O FHC, lá como deputado, deve ser lembrado, né? Quando eu falei sobre corrupção no Brasil, que eu falei sobre ele, depois entrou Lula, Dilma, de esquerda, jamais ia ter contato com eles, e se acusa e fica por isso mesmo, a total irresponsabilidade por parte da UOL, Folha, que é o tempo todo me rotular como corrupto. Não tivemos nenhum problema de corrupção ao longo do meu governo. Me acusaram de querer comprar uma vacina chamada Covaxin, onde 400 milhões de dólares em propina seria acertado. Não compramos uma dose, não gastei $1 com isso. Por que me acusa disso, meu Deus do céu? Ou seja, um governo está dando certo, e quando a gente mexe em ninho de rato, quando mexe nos Correios, te mexe na Petrobras, mexe em Itaipu Binacional, entre tantos e tantos outros estatais, as pessoas que viviam daquilo, os parasitas que viviam dessas empresas, lógico, querem o meu fígado. Tá? A gente é resiliente, né? Mantém essa posição aqui. Então a gente pede fazer comparações, né? Olha a nossa querida Venezuela, o país mais rico do mundo em petróleo, como se encontra a sua população, numa situação de mais pobreza do que os haitianos. Nós ainda recebemos, em média por dia, lá na fronteira da Roraima, com a Venezuela, na cidade de Pacaraima, então, 600 pessoas, a maioria mulheres e crianças, né? Chegando em média, apesar 15 quilos a menos do que tinha a questão de 1 ou 2 ou 3 anos atrás, fugindo da violência, da fome, da miséria, fugindo de um regime onde um ex-presidente sempre apoiou. Tá? Habitações populares também estão fazendo o possível. Muita casa começou a ser feita há mais de 10 anos. Concluímos, atendemos mais humildes com auxílio gás, etc. Tudo dentro da responsabilidade. Quando tomamos essas decisões, você não vê o dólar ir lá para cima, a bolsa cair. A gente continua equilibrado. Gastamos, repito, né, mais de 700 bilhões de reais durante a pandemia. Corrupção teve, sim, né, na ponta da linha, por parte, por exemplo, do consórcio do Nordeste. Mas tudo bem.
conseguimos aqui ajudando os caminhoneiros, os taxistas, perdoamos até 99% da dívida de grande parte de 1 milhão de jovens que haviam contraído essa dívida lá atrás, com fiéis, e não tinham como pagar, ficou sendo uma dívida impagável, né? Então temos hoje em dia o equilíbrio fiscal das contas públicas, o mercado brasileiro aberto para o mundo, temos uma atração de investidores muito grande, estrangeiros também brasileiros, crédito mais barato para investidores e empreendedores, temos uma segurança jurídica também, né? Não é como eu queria, mas está uma boa segurança jurídica, tá certo? O nosso, como disse aqui, o nosso governo, os ministros chefiados por pessoas técnicas, e todos tiveram liberdade para escolher os seus secretários, os seus comissionados, a confiança que eu deposito nos ministros, para eles bem gerirem aí a sua pasta, tá? Nós jamais vamos falar em controle social da mídia, como o outro lado tem falado, controle social das mídias sociais, né, também. Eu fico indignado quando vejo páginas sendo derrubadas, fico indignado quando vejo empresários sendo investigados por troca de mensagem num site privado deles, como aconteceu com Meyer Nigri, por exemplo, Luciano Hang, sendo tratados com pessoas bandidas, sofrendo visita da Polícia Federal em casa. Fico indignado quando vejo parlamentar, por mais que tenha falado o que não devia, mas o parlamentar tem imunidade por palavras, opiniões e votos, sendo preso por causa disso, mandato sendo cassado sem qualquer critério. Nem o AI-5 caçava a gente, como foi caçado esse deputado, o Francis Kine, lá do nosso estado do Paraná. Então, está acabando meu tempo, faltam 3 minutos. E o que eu tenho a dizer para vocês, tá? Não sou o melhor cara do mundo, longe disso, tem milhares de pessoas melhor do que eu, e certamente muitos estão nos assistindo uma hora aí nessa plateia, mas eu não vou dizer a sorte não, né? Mas o destino coube na minha mão, comandar o Brasil. Eu sempre tenho pedido para Deus mais que sabedoria, força para resistir, que não é fácil, e coragem para decidir. Não pensem vocês que eu não fico sensibilizado com certas medidas tomadas por certas pessoas lá na região da Praça dos Três Poderes, que prejudica a todos nós. Até a questão do IPI, vocês viram na ponta da linha, 2 decretos nossos foram derrubados, com adesão monocrática de uma pessoa que eu não quero, ponto final. Então, o Brasil é um país fantástico, ninguém tem o que nós temos, tá? O que precisa é que todo mundo jogue dentro das 4 linhas, tá? E não apenas diga, a nossa carta à democracia é a nossa Constituição, não é aquela cartinha que se faz de 4 em 4 anos para ganhar simpatia, dizer que ele é democrata, outro lado não é, tá certo? Tememos sim a interferência de outro poder nos destinos do Brasil, de forma não republicana, tememos sim, mas fazemos o possível aqui para proporcionar dias melhores a todos vocês, a todos nós brasileiros, né? Eu tenho uma filha de 11 anos, quero o bem dela. É sacrificante o meu trabalho? Sim, mas entenda com a missão de Deus, e estamos aí para cumprir. Se vocês acharem que eu mereço a voz de vocês, muito obrigado. Caso contrário, que Deus ilumine a decisão de cada um de vocês, porque nessa decisão de vocês é que estará mais do que o futuro econômico de cada um. Estará em jogo a liberdade de cada um de nós. Eu costumo dizer, se você num período qualquer perder algum bem, lá na frente você pode recuperá-lo se tiver liberdade. Se não tiver, acabou. Acabou a vida. Você vai passar a ser um vegetal. Vai acabar a ser um cidadão de 5ª categoria, como é o povo lá de Cuba, da Venezuela, da Coreia do Norte, e por então partindo, né, povos de outros países aqui da América do Sul que fizeram opções erradas ou não fizeram opção. 30 segundos, candidato. E eu costumo... 30 segundos, estou acompanhando aqui. Eu costumo dizer, você pode errar por ação, mas quem se omite já errou e não tem direito de reclamar de absolutamente nada. Muito obrigado a todos vocês. Estou aberto aqui às perguntas, espero poder respondê-las. Candidato Jair Bolsonaro, muito obrigada pelo seu discurso. Vou agora passar a palavra ao presidente João Galassi para fazer a sua pergunta
1 minuto para sua pergunta, presidente João Galassi. Depois nós vamos fazer aquela pergunta, mas só vou direto no candidato Bolsonaro para vocês responderem para ele em quem vocês vão votar no final, tá? Mas antes eu vou confirmar se ele vai estar com a tela aberta, se o presidente vai estar ouvindo as palmas e vendo vocês. Presidente, no final vou perguntar para eles em quem eles vão votar, tá? Presidente Jair Bolsonaro, os setores de comércio e serviços têm tido bom acesso e amplo diálogo com o atual governo. Todavia, esses setores têm necessidade de estar ainda mais próximos e de participar das decisões e das construções das políticas públicas de uma forma mais ativa. Sendo assim, caso reeleito, gostaríamos de saber se no seu próximo governo existiria a possibilidade de ou se montar um comitê aonde o varejo como um todo, que representa 70% o comércio e serviço, que representa 70% aí dos empregos e tudo mais, um comitê pudesse ter uma agenda direta com o senhor para as decisões das pautas do nosso dia a dia, ou já indo direto para a recriação do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, né, que é uma forma de que haja mais foco e fomento para esses setores que tanto empregam e movimentam a economia brasileira. Candidato, o senhor tem 5 minutos. Eu estive na FIENG, Federação das Indústrias de Minas Gerais, há 2 meses. E lá o seu presidente fez uma pergunta semelhante a essa tua. Então eu falei para ele que há interesse nosso, sim, de recriarmos o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. E a pessoa que fosse ocupar esse ministério seria indicada por vocês. É igual como quando a Frente Nacional da Agricultura nos indicou a ministra Tereza Cristina para aquela pasta. Eu creio que seria muito melhor gerido essas questões, os problemas seriam tratados de forma mais direta e com mais celeridade as suas sugestões. E outra coisa, né, eu tinha uma ideia equivocada quando eu era deputado. Um ministério, ele não é tão dispendioso como a gente achava que era. A despesa é quase insignificante. Agora, os benefícios dessa boa administração realmente é muito bem-vinda. Esse ministério, né, quando foi fundido com mais outros 4, passou ao comando do Paulo Guedes. Eu tenho conversado com ele e não temos dificuldade para recriar esse ministério para Indústria, Comércio e Serviços. Acredito que poderia ser melhor conduzir essa política, né? Que pese todo o mérito do Paulo Guedes e o zelo que ele tem com esse setor, que é a secretaria lá, o resultado será muito, muito melhor para todos nós. Então, a criação desse ministério é o que está agendado em havendo uma reeleição, e repito, a indicação tem que vir de vocês, tá? Se bem que pode ter certeza, se eu fosse indicar alguém, indicaria com o maior capricho possível, mas tem que vir de vocês. Deve subordinação ao presidente, sim, e a gente cobra metas aqui. Tem certas áreas, não vou falar qual é do meu governo, que eu falo, toda semana eu quero uma notícia boa, e estou tendo sucesso nisso daí. E a questão da indústria, comércio e serviço também seria melhor, no meu entender, comandada para o meio do Brasil, tendo independência, tá? Repito aí, o Paulo Guedes não tem objeção. Pelo que eu tenho conversado com ele até agora, não tem qualquer objeção no tocante a isso. Se bem que, no meu entender, ele não deixou de atender ao setor, em especial aí durante a nossa pandemia. Da nossa parte, que ajudou muito vocês também, foi um revogaço de mais de 5 mil decretos, portarias, instruções normativas, entre outras. Mas esse pente fino poderia ser feito muito melhor, tendo um ministério à parte, né? Eu costumo dizer praticamente independente, com compromisso de ter lealdade aos interesses dessa parte da nossa sociedade. Candidato, o senhor ainda tem 2 minutos. Só um pontinho, aproveitando os 2 minutos ali. O presidente, muito obrigado pela resposta, e agradecemos realmente
essa interlocução. E aproveito para dizer que mais tarde, 18 horas ou 17 horas, nós teremos aqui o ministro Paulo Guedes, a quem nós devemos muito pelo fato de ter sempre uma agenda aberta, um diálogo aberto também e sempre contribuindo com o setor. Obrigado, presidente. Já que tem 1 minuto e 30, falar do Paulo Guedes. Paulo Guedes, você sabe que é meu posto de Ipiranga, né? Que realmente os problemas da economia são bastante complexos. Eu conheci o Paulo Guedes 1 ano antes das eleições. E me surpreendeu até quando fizemos um encontro no Hotel Sheraton de Janeiro, ele aceitou a me assessorar e ser um futuro ministro da economia. Tem uma vida muito recheada de bons conhecimentos, né? Até quando ele participou de projetos econômicos de outros países, tá? E deu certo, né? E o grande teste de fogo dele foi a pandemia, onde todo mundo achava que o Brasil ia quebrar pela economia com aquela política errada do fica em casa, a economia te vê depois. Eu bati de frente, mas infelizmente o nosso querido Supremo Tribunal Federal falou que a decisão de fechar tudo caberia a governadores e prefeitos, né? E eu não tinha o poder de deixar o Brasil aberto. Então, nesse momento, apareceu a figura do Paulo Guedes com outros ministros e a nossa economia não colapsou durante a pandemia. Esse foi o maior teste de fogo que uma pessoa pode ter. Poucos resistiriam com aquela tenacidade do Paulo Guedes enfrentar aqueles desafios, atendendo aí a todos do Brasil. Evitamos que problemas sérios sociais acontecessem no Brasil, se não tivesse dado o auxílio emergencial. Poderiam ter invasão a supermercados, saques, a população com fome poderia ir para a rua para fazer aquilo que eles não pensavam fazer. Então, passamos uma pandemia com todos esses problemas, sem saques, sem greves e sem maiores traumas, em grande parte. Candidato, seu tempo está esgotado. Desculpe. Eu vou passar a palavra ao senhor Nabil Sayom para fazer a sua pergunta em 1 minuto. Presidente, queria agradecer. Em novembro, o senhor autorizou a prorrogação de 17 segmentos da folha de pagamento. E agora nós estamos lutando pela desoneração da folha de pagamento de todos os setores. No dia 1º de setembro, nós fizemos um evento em São Paulo com 532 empresas e 3 frentes parlamentares estavam presentes, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, a do Agronegócio e a do Custo Brasil. E todas elas estão apoiando a desoneração da folha de todos os segmentos. Na semana passada e nessa semana nós estamos entregando para os presidentes da Câmara, do Senado, para os presidentes dos 5 maiores partidos do nosso país, o comunicado e uma relação de mais de 100 entidades apoiando a desoneração da folha de pagamento. Então, presidente, a gente gostaria muito que ainda este ano, eu acho que depois da eleição nós temos ainda 2 meses de trabalho, eu acho fundamental o Brasil não parar e nós gostaríamos muito que houvesse uma sensibilidade e um apoio como foi feito para os 17 segmentos, que nós pudéssemos ter essa grande vitória do emprego, desonerando todos os segmentos. Eu acho que não tem um partido que vai ser contra a empregabilidade. A gente sabe que quando você gera emprego, você injeta bilhões na economia e acelera o processo de crescimento do nosso país. Candidato, o senhor tem 5 minutos. O ano passado, estivemos discutindo a questão da desoneração lá na sala da presidência, uma mesa redonda. Tinha representante, eu acho, dos 17 setores. E parte da economia queria prorrogar por 1 ano. E daí eu levei o Paulo Guedes um canto lá, bati um papo com ele, prorrogamos por 2 anos. Agora, o que eu vejo nessa questão, né? Tem a visão da economia, a visão do Paulo Guedes e a minha aqui. Nós estamos batendo recorde de arrecadação no Brasil. A gente não precisa voltar a cobrar aí o que seria 20% na folha de salários, né? Pode continuar para esses setores, 1 a 4,5%, 17 setores, e pode, me entender, agregar mais algum setor. Você até simplifica essa questão toda. Então, com excesso de arrecadação, e temos notado, quanto menos imposto a gente cobra, né, a arrecadação aumenta. Tenho dito, por exemplo, a questão do IPI.
quando a pessoa deixa de gastar R$200 na compra de uma geladeira, tá? Esses R$200 que sobrou, ela vai gastar em outro lugar que vai gerar imposto da mesma maneira. Então, acho que, a minha opinião, se bem que eu só decido depois de ouvir o respectivo ministro, no caso o Paulo Guedes, acredito que dê para você colocar mais setores dentro dessa pauta aí da desoneração da folha. Facilita a vida de todo mundo, no meu entender, gira com maior velocidade a economia, cria-se emprego, e a criação de emprego tem efeitos indiretos positivos, né? Diminui a violência, né? Problemas até familiares deixam de existir, porque quanto mais gente empregada, menos satisfação você tem dentro de casa. Todo mundo pode ganhar com isso. Acredito que o Paulo Guedes vá aceitar a inclusão de mais categorias nessa pauta da desoneração, até porque estamos batendo recorde de arrecadação. E descobrimos, né, como já disse anteriormente, parece que a curva de Laffer, tínhamos passado por ela, não tínhamos visto ela ainda. E quando te retorna e começa a cobrar menos imposto e vê no retrovisor a curva de Laffer se apresentando, diminui a sonegação e aumenta a arrecadação no Brasil. Então, conte com o meu trabalho junto ao Paulo Guedes para você atingir o objetivo de vocês aí. Candidato, eu vou informá-lo mais uma vez que ainda o senhor tem 2 minutos. Às vezes é bom não falar muito para não falar besteira, né? Mas tudo bem, pô. Pode fazer mais Vamos uma? Lá. Pode fazer mais uma? As pautas aí que interessam para todo mundo. Eu sei que nem todo mundo é cristão aí. Eu tenho 10% do Brasil, um pouco menos do que isso, que não é cristão. Mas nós vivemos numa sociedade. Tá? Eu aqui não quero discutir liberação de drogas, como outro candidato fala que vai liberar as drogas. Tá? Eu não aceito aqui a ideologia de gênero nas escolas. Os nossos filhos de 5, 6 anos de idade têm que ser respeitados na escola. A escola é lugar de conhecimento, a educação que é dar o pai e a mãe. Então, a ideologia de gênero em nosso governo não vai ser discutida. A questão também é pessoal de cada um, né? Eu entendo com a vida, ela tem que ser preservada desde a sua concepção. O outro lado acha que uma extração de dente, um aborto é a mesma coisa, tá certo? Nós entendemos que a propriedade privada é algo sagrado. Você faz seu patrimônio, muitas vezes, pensando num complemento, numa aposentadoria tua. E nós sabemos que o outro lado fala o tempo todo e na questão de herança. Tá? O direito de herança é garantido 100% ou não, tem que ter um imposto de herança, a propriedade privada tem que ser relativizada. Eu peço que vocês vejam aqui, quando alguém pesquisar, para não dar trabalho para todo mundo, né, como é que o PT discutiu, né, a votação final quando se concluiu a nossa Constituição. Eles bateram em 2 teclas. Eram contra a nova Constituição. Primeiro, diziam eles que se mantinha muitos poderes para as Forças Armadas, eram contra. Né? Nós sabemos por quê, né? Porque as Forças Armadas é um obstáculo para o socialismo. E também eles achavam que a propriedade privada tinha que ser relativizada. Né? Então, eu tenho, às vezes, acabou meu tempo aqui. Agora o seu tempo acabou, candidato. Muito obrigada. Mas vamos iniciar os seus 2 minutos finais para as considerações finais a partir de agora. O senhor tem 2 minutos. É comum, nós temos o nosso meio, né, um filho aí de 16, 17, 20 anos, que é de esquerda. Diz um velho ditado, né, quem nunca foi de esquerda até 20 anos é porque não tinha coração. Quem depois dos 30 continuou sendo de esquerda é porque não tem cérebro. Então, quando se fala em relativizar a propriedade privada, falar para esse garoto de casa, que às vezes tem na nossa casa, olha, você que gosta aí da esquerdinha, né, gosta da liberação de drogas, etc, um montão de coisa aí, a propriedade privada está nesse pacotão. Se papai e mamãe vier morrer um dia, você não vai pegar de herança essa casa aqui, isso aqui vai ser do Estado. Então é convencer as pessoas nesse sentido, falar o que ele tem a perder quando você opta por mais Estado, né,
e menos liberdade econômica. Você opta por mais controle por falta do Estado, né, do que mais liberdade por lá de cá. Então, essas comparações têm mostrado que nós estamos no caminho certo. Vocês estão assistindo aí, tem a sua vida própria. Você sabe que você tem que se empenhar, tem que estudar, tem que trabalhar para você adquirir o que você quer. Se você achar que a polícia do outro lado é melhor, ela vai dar igualdade para vocês, a igualdade por baixo e não por cima. É igual um jogo de futebol, né? Um time de futebol. Se o cara que está fazendo gol, se empenhando e treinando, está ganhando a mesma coisa que um pênalti de pau, ele vai deixar de treinar. Essa é a nossa vida aqui no Brasil. Então, a gente acredita que, por ocasião das eleições, a maioria da população, já que tem duas opções apenas, saberá escolher qual a melhor para ele, para a sua família, para o seu futuro, levando-se em conta, aí, como eu disse, as pautas de costumes, os controles que esse tipo de gente do lado de lá sempre sonhou em exercer, e para onde foram, né, os países, ou para onde estão indo os países que voltaram para a esquerda, como, por exemplo, tem a nossa Argentina, Chile, Colômbia. Desculpe, candidato, e agora Nicarágua também. Acabou. Antes de eu fazer o encerramento da sessão... Presidente, deixa eu... Fora do script, dá mais 2 minutos. Ô, presidente, não, é que... Não, vamos seguir a regra, mas eu vou fazer... Presidente, o senhor está vendo a plateia agora? O senhor consegue ver a plateia pela nossa câmera? Estou vendo por trás, estou vendo por trás. Vocês estão vendo a plateia? Ah, ok, então... Agora pela frente, agora pelo lado. Ok. Desguei agora. O senhor viu, né? Está bem dividido aqui o time. Mas nós vamos saber agora se está dividido ou não. Vou fazer uma pergunta para a plateia. Está ouvindo o som também? Já que você vai perguntar, pergunte primeiro só para os homens, depois só para as mulheres. Ah, então tá bom. Responde, depois só as mulheres respondem. Sério mesmo, o senhor quer que faça isso? Então tá bom. Bom, vamos lá então. Primeiro, as mulheres. As mulheres aqui presentes. Quem irá votar em Jair Bolsonaro? Ó, tá bem, presidente. Os homens agora. Quem irá votar no presidente Jair Bolsonaro? Bom, agora todos juntos, então. Quem irá votar no presidente Jair Bolsonaro? É isso aí, presidente. Parabéns. Obrigado. Obrigado, presidente, pela presença, pelo esforço de estar conosco aqui. Foi muito, muito gratificante. Obrigado de coração, viu? Obrigado. Bom, nós encerramos aqui, então, mais uma sessão presidenciável, agradecendo ao candidato e presidente da República, Jair Bolsonaro. Agradeço também ao presidente João Galassi e ao senhor Nabil Sayon, presentes aqui no nosso palco.